Conceitualmente, a extrema-direita é um negócio que a academia já vem tentando decifrar há muito tempo. Ela nasce lá nos anos 30. Se a gente pensa na origem da extrema-direita, é o nazifascismo clássico. E ela vai sendo ressignificada e reeditada ao longo das eras. Então você tem várias ondas de extrema-direita, enfim, não vou entrar nessa questão, mas hoje, essa extrema-direita que está aí, não só no Brasil, no mundo, Estados mundial, Unidos... é uma coisa que... Mundial. Tá. França, Estados Unidos, Índia, Israel... Alemanha também? Alemanha. Toda a extrema-direita tem uma peculiaridade nacional. Mas se tem alguma coisa que as une, seriam 3 elementos aí que, vamos dizer, muitos acadêmicos já vêm desenvolvendo. Primeiro, a extrema-direita é nativista. O que é nativismo? É diferente de nacionalismo, porque o nacionalismo pode ser simplesmente um sentimento patriótico do tipo, é o meu país e tal. O nativismo, ele diz o seguinte, só quem nasce naquele lugar e que pertence a uma tradição nativa daquele lugar merece ter voz na sociedade. E isso para sociedades europeias, que tem muita imigração, que tem multiculturalismo, isso é um problema real, né? Nos Estados Unidos a mesma coisa. No Brasil, o nativismo ele não tem muito a ver com imigração, porque a gente não tem... Quer dizer, um caldeirão a gente tem uma história de imigração, mas que veio sendo assimilada no Brasil. Mas o nativismo aqui, aí a minha interpretação, tem muito a ver com a questão religiosa. Então, quando o presidente Bolsonaro chega e fala, a primeira frase dele, pré-campanha, 2017, o Brasil é um país cristão e as minorias têm que se curvar às maiorias. Isso é a expressão do nativismo. Entendi. Tipo, só quem é cristão pode ser legítimo dentro dessa sociedade, o Estado tem que servir a essas pessoas, as maiorias, elas mandam absolutamente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a extrema-direita, ela tem um perfil autoritário. Agora, a gente tem que distinguir, e aí é uma discussão meio xarope, mas tem a extrema-direita que é radical, super antidemocrática, tipo grupos neonazistas, isso é uma coisa. Mas tem uma extrema-direita que, apesar de autoritária, ela topa jogar o jogo da democracia. Então, que é o reacionário. É um tipo de reacionarismo que, vamos dizer, ele existe na democracia, mas ele não curte muito a democracia. Então ele vai testando os limites da democracia o tempo inteiro, ainda que não queira necessariamente romper esses limites. Então, um caráter autoritário, mas não necessariamente ditatorial, para fazer uma distinção. E tem um terceiro elemento muito presente nas extremas-direitas atuais, que é o populismo. Populismo, gente, tem de todas as cores. Tem de esquerda, tem de direita, tem Maduro, tem Netanyahu, Israel. Mas o populismo ele é um traço que se acoplou muito bem à extrema-direita contemporânea. Por quê? Porque o populismo, primeiro, ele é personalista, então ele canaliza na figura de uma pessoa os anseios da população. Salvador. O salvador da pátria, o Messias e tal. E também esse populismo, ele dá às pessoas um senso de povo. Então a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, essa coisa de que só o Bolsonaro é capaz de entender os anseios e as angústias da sociedade brasileira. Então esse populismo ele vem muito forte justamente porque a extrema-direita ela toca muito no aspecto emocional das pessoas. A gente percebe que a política nos últimos tempos, Paulo está lá na Jovem Pan, isso está muito claro, na maneira como os próprios debates acontecem, é tudo muito acalorado, é tudo muito na flor da pele, etc. Porque você perde a racionalidade que deveria fazer parte da política do dia a dia, e você caminha para um campo em que só a emoção vale. O que são essas emoções? Medo, ódio, ressentimento. Então a extrema-direita ela consegue florescer justamente nesse terreno de medo, ódio e ressentimento e trabalhar em cima disso. O Bolsonaro foi um gênio. Eu raramente vou usar esse adjetivo a essa pessoa, mas a verdade é que na ocupação dos espaços digitais ao longo dos últimos, 7, 8, 9 anos, o Bolsonaro ele foi muito esperto, porque ele conseguiu canalizar uma série de emoções das pessoas num discurso fácil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, bandido bom e bandido morto. Quer dizer, eram frases de efeito. Você pega o programa do Bolsonaro 2018, só frases de efeito. Mas frases de efeito que tocavam no íntimo das pessoas. Então a extrema-direita é isso. É nativista, isso vai variar de país para país, a maneira como isso se expressa, é autoritária e é populista.